Então, galera, cara, há muitos anos atrás, 7 anos, na verdade, para ser bem exato, final do meu 3º ano, eu juntei com alguns amigos aqui da igreja, a gente tinha esse hábito, inclusive outro grupo de amigos também tem esse hábito de viajar no final do ano, e a gente se juntou para ir para Búzios, para uma casa em Búzios. Aí você deve pensar aí, pô, casa em Búzios, né? Maneiro. Não foi tão maneiro assim, porque a gente alugou uma casa que a gente achou que ia ser uma coisa, a gente chegou, era muito pequeno, sabe? Devia ser isso aqui a casa. Aí era, sei lá, sala, cozinha junto, tinha um quarto e um banheiro lá muito colado também. Enfim, isso é só um detalhe. A gente foi para Búzios, beleza? A gente chegou lá, essa casa, na verdade, só para explicar para vocês, ela ficava num lugar que é Búzios, mas é como se fosse a parte mais pobre de Búzios. Porque, espero que ninguém aqui tenha casa lá, né? Mas tudo bem. Tipo assim, Jeribá, por exemplo. Em Jeribá, no final da praia, tem uma pedra. E do outro lado tem uma outra praia. Aí, nesse outro lado, chama Manguinhos. É Manguinhos? Acho que é Manguinhos o nome. Enfim, foi lá que a gente ficou. Só que falaram pra gente que era Búzios, né? A gente ficou assim, pô, top. E pior que era, tipo, muito barato. Eu lembro até hoje, era R$100 por pessoa. Foram, sei lá, uns 3 dias. Tipo assim, deu R$1.000. Cara, assim, muito pouco. É muito pouco, foi muito barato, foi bizarro. Enfim, chegamos lá, né, 10 amigos, crentes, né, amigos, amigas, foi muito legal, a gente estava lá na resenha, e a gente decidiu ir na praia. Pô, obviamente, estou em Búzios e vou na praia. Fomos, pegamos o carro, né, a gente estava com um carro só, eu acho, entupiu de gente, né, era aquele carro que tem banco atrás, que aí deu para todo mundo ir, e a gente foi para a praia. Pum. Eu acho que foi Jeribá, se não foi agora é. A gente chegou lá, pô, descemos do carro, pô, vamos para a praia e tal, vai ser maneiro. Caminhamos até a areia, né? Passamos lá pelos caras que cuidavam do estacionamento, aquele flanelinha. E, cara, na hora que a gente chegou na praia, sentou na areia, pô, cara, pô, top, mano, tá muito maneiro. Pô, cara, visual maneiríssimo, cara, tava um sol, pô, dava para curtir muito. Aí, do nada, um dos amigos chega para mim e fala, ué, cadê meu telefone? Aí já fiquei assim, ué, deve estar por aí, né? Vamos ver. Aí começamos a revirar tudo. E assim, a gente se iludiu achando que podia estar na areia, a gente ficou procurando de algum jeito. Não achamos. O que a gente vai fazer? Vamos voltar. Beleza? Vamos voltar e vamos ver se não está no caminho, né? Sei lá, às vezes a gente estava andando, deixou cair, está ali, né? Sei lá. Esperança, né? Cara, a gente voltou, tentou procurar, não achou, olhou perto do carro, não achou. A gente falou até com a flanelinha, ela falou, cara, você viu um telefone, um iPhone, cara? Pô, novinho, tá legal. Pô, o cara falou que não tinha visto, de jeito nenhum. Enfim, resultado. Voltamos para casa, de Búzios, né? Pô, decepcionados, chateados, e ficamos pensando, cara, o que a gente vai fazer? E, não sei se todo mundo aqui sabe, deve saber, tem aquela função lá de buscar iPhone, né, no iPhone. E a gente falou, cara, tive uma ideia. A gente vai, então, numa lan house, né, porque lá não tinha nada, né, onde a gente estava. A gente foi até o centro para poder ir para uma lan house. Nessa lan house, a gente entrou lá nos negócios lá do iPhone e começou a cadastrar lá o negócio, tentar achar onde estava o telefone lá pelo buscar meu iPhone. Perdi meu iPhone. E aí, o que a gente pensou? Cara, vou mandar uma mensagem aqui, tentar intimidar a pessoa. Aí eu mandei um versículo lá para ver se a pessoa se compadecia. Aí eu mandei lá um versículo que era assim, no final das contas, todos vamos prestar contas a Deus. Foi ousado. Inclusive, é detalhe, mas tudo bem. Cara, mandei esse versículo e tal, e botamos o telefone de uma menina, de Lorena. Não sei se vocês lembram, para da Loren. A gente botou o telefone dela. A Loren está em todas. Aí, cara, voltamos para casa e tal, beleza, então tá. Ficamos esperando o resto dos amigos chegarem, porque eles tinham saído para algum lugar. Eis que, do nada, surge Igor Coutinho, com a mão para trás, assim, sei lá o quê. Aí, do nada, ele vira assim, pegamos o telefone. Aí, tipo, deu a notícia, a gente ficou, caraca, não acredito que você pegou o telefone. Aí contou pra gente a história, que a mulher tinha ligado para a Loren, o telefone estava lá em Cabo Frio, perto daquela rua dos biquínis, né? Enfim, cara, resultado, a gente conseguiu pegar o telefone. Inclusive, a pessoa que tinha achado o telefone ficou bolada com o versículo, tá? Não foi legal. Ela ficou, tipo, chateada, ela meio que se sentiu, sei lá, né, a gente duvidando dela. Enfim, resultado, cara, a gente achou. Graças a Deus, nossa viagem não foi frustrada, porque, pô, imagina só, você viaja para curtir com seus amigos e você perde seu telefone, né? Tipo, não tem condições. A gente vai ler um texto, cara, que fala de algo parecido com essa situação que eu vivi. Uma situação que, na verdade,
Provavelmente, se ainda não aconteceu com você, vai acontecer um dia. Ou se já aconteceu, vai acontecer de novo. É uma coisa que acontece muitas vezes, que é a gente perder Jesus de vista. Às vezes isso acontece. E o texto que a gente vai ler agora fala exatamente disso. Então, eu vou começar a ler do 41, tá? Todos os anos, os seus pais, os pais de Jesus, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Jesus perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, vamos lá. Vou tentar explicar um pouco para vocês como é que funcionava essa festa, mas eu vou ser breve. Cara, os pais de Jesus não moravam em Jerusalém, certo? Tanto que ele cresceu em Nazaré. Então, sempre que acontecia essa festa, anualmente, eles tinham que fazer uma peregrinação, né, eles tinham que viajar em caravana para Jerusalém, certo? Porque era um lugar longe, eles iam andando, né, não tinha outra condição, e iam até Jerusalém para poder celebrar essa festa do povo de Deus, que, na verdade, é a festa mais importante ali do povo judeu, onde eles celebram, na verdade, né, a libertação desse povo lá do Egito, da escravidão. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco por que os pais de Jesus têm essa dúvida, né? Tipo, acham que Jesus está, mas Jesus não está. Normalmente, nessa época, o que acontecia? Essa caravana ia sair. Os caras eram espertos. Eles pensavam assim, poxa, as mulheres elas andam um pouco mais devagar, então elas vão à frente e um pouco depois a gente vai, os homens. Então, enquanto Maria achava que Jesus estava com José, José achava que Jesus estava com Maria. Entendeu? Então, por isso que eles se perdem ali, ficam confusos. Enfim, o contexto é basicamente esse. Esse cara, se não for o único, é um dos únicos textos da Bíblia que relata a infância de Jesus e a adolescência ali. Tanto que existe muita especulação no meio cristão, assim, né? Existem muitos livros apócrifos que não são bíblicos, né? Que tentam relatar a infância de Jesus, mas o que a gente tem de bíblico é isso. É esse texto. Então, assim, esse é o único texto que fala da infância de Jesus, ou um dos únicos. E ele ensina, cara, coisas muito importantes para a gente, coisas muito, muito valiosas, assim, para a nossa vida. E aí, né, quais lições que a gente pode aprender, então, com esse texto? Em primeiro lugar, a gente precisa retornar assim que a gente perder Jesus de vista. No exato momento em que você percebeu que você perdeu Jesus de vista, é hora de voltar. A gente percebe, né, no texto que inicialmente eles estavam assim, pô, acho que Jesus está entre os nossos parentes. Aí começam a procurar. Cara, Jesus não está aqui. O que eles fazem? Eles voltam e vão procurar Jesus. Então, a gente percebe pelo texto que José e Maria caminharam um dia inteiro. Eu não consigo nem mensurar assim, quanta distância que eles percorreram, mas um dia inteiro caminhando, até perceberem que Jesus não estava mais ali com eles. Eu queria saber, isso já aconteceu com você? De você, sei lá, tá vivendo a sua vida e, dado o momento, você parar e pensar, cara, Jesus está aqui comigo? Às vezes a gente até faz certas coisas e fica pensando, cara, acho que está tranquilo, né? Aí, pô, Jesus não vai ficar bolado com isso. E a gente acha que Jesus está acompanhando a gente. Vem, Jesus, vamos embora. Mas, cara, não, nem sempre é assim. A gente precisa ter atenção, a gente precisa ter cuidado. Será que talvez
não seja isso que está acontecendo exatamente agora na sua vida, ou na minha vida, com a gente. A verdade é que esse texto não deixa muito claro por que motivos que os pais de Jesus se perderam dele. Não dá para a gente dizer que eles foram descuidados. Não, Jesus que quis ficar em... Não dá para a gente concluir nada disso. Mas uma coisa é certa, e é o que a gente precisa aprender e entender e botar em prática. Assim que eles perceberam que Jesus não estava ali com eles mais, eles resolveram voltar. Então, é isso que a gente precisa fazer. Analisar a nossa vida e pensar, cara, será que de fato Jesus está me acompanhando aqui, cara? Será? E se isso não estiver acontecendo, a gente precisa fazer o caminho contrário. Que nem quando a gente perdeu o telefone. A gente não ficou lá na praia de bobeira. Alguém vai achar, vai ligar. Não, a gente resolveu voltar. Esse é o óbvio, entendeu? O pastor Henrique, há um tempo atrás, eu não me lembro exatamente quando foi a pregação, não. Mas, se eu não me engano, foi lá para 2015, 2016, foi muito maneiro. Ele falou uma frase que é a seguinte, aí eu vou dizer com as minhas palavras, assim, parafraseando. Ele disse que a nossa maturidade com Deus, ela está associada diretamente com o tempo que se decorre assim, entre o momento que a gente percebe que está mal e a gente muda. Então, assim, a nossa maturidade está diretamente ligada a quanto tempo a gente demora para tomar uma atitude depois de perceber que as coisas não estão tão bem. Ou seja, quanto mais rápido a gente voltar, a gente perceber, cara, Jesus não está aqui. Eu não vou ficar mais aqui não, vou voltar. Quanto mais rápido for essa reação, cara, provavelmente você está bem mais maduro com Deus do que você imaginava. Então, é exatamente isso que o texto está falando. A gente precisa viver dessa forma. A gente precisa estar disposto assim, a voltar, cara, a voltar. No exato momento em que a gente perceber que Jesus não está mais com a gente. Jeremias, lá no Antigo Testamento, 600 anos antes de Jesus, ele diz, um versículo que sempre fala muito comigo e é uma parada muito óbvia. Quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Então, assim, pensa na lógica da vida. Cara, se você está indo para algum lugar e você se perde, o que você vai fazer? Você vai voltar para o caminho. É muito, muito simples, é muito claro. Então, da mesma forma, se a gente percebe que se afastou de Deus, em algum instante, cara, a gente precisa voltar. Então, se Deus está falando com você nesse exato momento e você se sente incomodado, cara, não tenha dúvida. Não tenha dúvida de que é Deus que está te chamando para perto, para voltar, para fazer esse caminho de volta, que às vezes não é tão fácil, às vezes não é tão rápido, né? Se você parar para pensar, isso é bizarro. Em um instante, eles perdem Jesus. Eles pensam, não, ele está ali, está com a gente. Cara, um instante. Mas depois, para eles voltarem, eles levam dias, caminharam um dia inteiro, depois tiveram que voltar. 3 dias depois, eles encontram Jesus. Então, assim, é muito fácil a gente perder Jesus se a gente não vigiar o nosso coração. Se a gente não tiver atenção e cuidado, todo cuidado mesmo, com o nosso relacionamento com Ele. Então, no momento mesmo, cara, que a gente perceber, se você perceber isso, cara, realmente não deixa de voltar. Não continue vivendo, cara, assim, caminhando, se Jesus não está contigo. Se você está indo para algum lugar, meu irmão, que você não tem certeza se Jesus está com você, cara, vai embora, volta, deixa para lá, não importa. Se for um relacionamento, se for uma faculdade, se for um trabalho, não importa nada, não importa. Volta para perto de Jesus. Em segundo lugar, é essencial que a gente procure Jesus no lugar certo. É essencial que a gente procure Jesus no lugar certo. Através do texto, a gente pode perceber que os pais de Jesus levaram um tempo para encontrar ele. Eu acabei de falar. Eles perderam Jesus de vista, tiveram que voltar, e levaram 3 dias até encontrar ele. E quando eles encontram Jesus finalmente, o que Jesus fala para eles? A resposta de Jesus aqui é muito, muito marcante. Jesus fala, por que vocês estão me procurando? Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Então, assim, olha o que Jesus diz. Será que não é óbvio que eu estaria aqui? Então, assim, os pais de Jesus percorreram muitos lugares, mas Jesus deixa claro ali para eles que, cara, eu só podia estar aqui, na casa do meu pai.
essa pergunta de Jesus e depois a resposta que ele dá, cara, ela é muito importante para a nossa vida. Ela é muito importante. Porque, através dessa pergunta, Jesus está revelando ali a sua natureza divina. Jesus está mostrando que desde ali dessa idade já, ele já tinha consciência da sua missão, de quem ele era de fato, o Filho de Deus. E essa consciência de que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, Jesus é Deus, isso muda a forma como a gente busca Ele. Isso muda a forma como a gente procura Ele. E aí, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Eu sei que todo mundo aqui vai no McDonald's, né? Mas provavelmente vocês não gravaram as datas, né? Os dias da semana onde tem um hambúrguer mais barato, né? É o barato do dia. Eu não sei, na verdade, quase nenhum, só sei o que eu escolhi, que é a quinta, que é o do McMelt. O que acontece? Eu queria que vocês pensassem, imagina se eu penso assim, cara, estou querendo economizar, não quero gastar dinheiro demais, então eu vou no McDonald's, cara, eu vou comer o Cheddar McMelt lá da promoção, porque, não quero gastar dinheiro a mais. E aí, assim, é a quinta, beleza? O dia do Cheddar McMelt é a quinta, se alguém quiser comer. Mas, imagina só, eu vou lá na segunda. Eu não sei que dia é, tá bom? Mas eu vou lá na segunda. Aí, não é a segunda. Ah, não é hoje, não. Aí eu vou na terça. Putz, também não é na terça, não. Tá bom, beleza, vou estar amanhã. Aí eu vou na quarta. Também não é na quarta. Aí eu vou na quinta. Agora sim. Cara, olha o tempo que levou para eu conseguir, a parada que eu queria, simplesmente porque eu não tinha uma informação, não tinha uma consciência de uma coisa, não tinha ali informação. Então, assim, por não entender quem Jesus é, a gente vai procurar ele em lugares errados. Isso se aplica tanto a aqueles que não conhecem Jesus ainda, isso é mais óbvio no caso. Então, assim, se você não conhece Jesus ainda, cara, tenha certeza, você tem procurado Jesus. Mas você tem procurado em lugares que provavelmente você não vai encontrá-lo. E se a gente já conhece Jesus também, cara, quantas vezes a gente tem aquele desejo, né, de estar perto de Deus, mas a gente vai substituindo isso por outras coisas. A gente está distante, está longe, e a gente acha que assistir uma série vai fazer diferença. Eu estou meio para baixo, vou assistir uma série, quero dar uma risada, vou ver Brooklyn Nine-Nine. Vou ver Friends, porque eu quero me divertir. E, cara, na verdade, não é nada dessas coisas que vai satisfazer o nosso coração, que vai alegrar mesmo assim a nossa vida. Então, a gente precisa, a partir dessa consciência de quem Jesus é, o Filho de Deus, o Deus encarnado, buscar Ele. Então, assim, o conhecimento lá que eu tinha, né, que eu não tinha, no caso, de que o Cheddar McMelt lá venderia na quinta, me pouparia de, cara, vários dias frustrado, né? Eu vou lá comer e não posso comer, porque eu não sei. Da mesma forma, se a gente tem essa consciência viva no nosso coração, isso leva a gente a buscar Jesus da maneira correta, da maneira certa. Então, realmente, tão importante quanto procurar Jesus, é onde a gente vai procurar Ele. Não é simplesmente dizer, cara, é você saber exatamente o que você precisa fazer. E por isso, eu queria já partir para as aplicações. Em primeiro lugar, o que a gente pode fazer, né, de prático, para mudar a nossa vida em relação a tudo que a gente está conversando, para voltar para perto de Jesus, para buscar Ele do jeito certo. Em primeiro lugar, volte ainda hoje para perto de Jesus. Como eu falei, se você sentiu no seu coração, cara, um incômodo, se você sentiu assim, cara, será, meu irmão? Se você sentiu, cara, volta para perto de Jesus. Não deixe isso demorar mais nenhum dia. Normalmente, quando eu converso com a galera que vem trocar ideia comigo, seja no discipulado, seja quem for, eu tento falar isso, cara. Eu tento fazer também. Nem sempre eu acerto. Mas eu falo, cara, você está mal com Jesus? Cara, ainda tem hoje. Às vezes a pessoa vem conversar comigo, sei lá, depois da célula. Cara, ainda tem hoje. Hoje não acabou ainda. Você pode buscar hoje. Então, assim, hoje é o dia, cara, para a gente fazer, para a gente ir na direção de Jesus, para a gente voltar. Não existe o amanhã. Cara, amanhã não existe. Sabe aquela história de que fiado é só amanhã? Cara, o amanhã não existe, meu irmão. Amanhã é amanhã, sempre vai ser amanhã. É hoje, meu irmão. A gente tem que buscar hoje, a gente tem que voltar hoje para perto de Jesus. Se o Espírito Santo está te incomodando, cara, não deixa essa situação continuar como está. E olha só uma coisa que impressionante, cara, do texto. Eu queria que a gente parasse para pensar aqui nas circunstâncias ali,
do momento em que, né, os pais de Jesus se perdem dele. E quem perde Jesus, né? Então, assim, primeiro, os pais de Jesus perdem Jesus de vista depois de uma festa, depois de uma celebração, um momento de alegria. E quem perde Jesus, né, pô, é óbvio, são os pais dele. O que eu quero dizer com isso? Cara, não existe condição perfeita, não existe, tá tudo bem comigo, então, cara, não vou perder Jesus de vista. Era uma festa, eles tinham acabado de celebrar, pô, alegres, e aconteceu. Eles eram pais de Jesus. Então, assim, sei lá, às vezes a gente tem uma impressão errada de que, não, pô, Pedro é supervisor, então, pô, não vai perder Jesus de vista, né? Não é bem assim, cara. Não existe condição perfeita. Todos nós estamos sujeitos a perder Jesus de vista. É o que eu falei, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter todo o cuidado com o nosso relacionamento com Jesus. A gente precisa ter toda a atenção para que a gente não perca Jesus de vista. Se por um instante a gente se descuidar, a gente vai perder Jesus de vista. Então, como eu falei, não importa muito. Claro que isso é legal, mas não é decisivo se você é líder de célula, supervisor, pastor, sei lá, presbítero. Cara, isso não é decisivo. Você precisa ter todo o cuidado com o seu relacionamento com Jesus. Você precisa ter toda a atenção para não perder ele de vista. Como o John pregou no sábado, a gente precisa orar o tempo todo, porque o nosso coração está o tempo todo querendo se afastar de Deus. Está o tempo todo assim, jogando a gente para baixo, jogando a gente para baixo. A gente precisa ter atenção, precisa ter cuidado, sabe? Já pensou num atleta? Poxa, pensa num... Eu não quero falar jogador de futebol, sempre falo. Pensa num jogador num corredor, melhor, um cara que faz atletismo, Usain Bolt. Cara, o maluco cuida do corpo dele, cara. Ele cuida com toda a força, com toda a dedicação, com todo o zelo. Ele cuida do corpo dele. Porque, assim, o ofício dele, né, é correr, a profissão, sabe? Imagina a gente, cara. A gente foi feito para o Senhor. A gente foi feito para o Senhor. Então, a gente precisa cuidar, cara, do nosso relacionamento com Deus. Porque o que existe de mais importante na nossa vida, de mais decisivo, de mais marcante, é isso. É isso. Às vezes eu fico pensando, às vezes eu venho aqui pregar, ou, sei lá, supervisionando, e eu fico pensando, pô, cara, essas coisas são detalhes. O seu cargo eclesiástico, o que você está fazendo, isso é um detalhe, cara. Jesus te chamou para andar com Ele. Jesus te chamou para andar com Ele, cara, antes de qualquer coisa. Antes de eu vir aqui pregar, falar um monte de... Cara, eu quero andar com Jesus, eu quero estar perto de Jesus, eu quero cuidar do meu relacionamento com Ele. Sabe por quê? Porque essas coisas são detalhes, cara. Isso aí vai passar, um dia eu posso não ser mais supervisor, um dia eu posso não mais pregar, mas, cara, o meu relacionamento com Jesus, ele é eterno. Até o fim, eu vou estar com Ele. Até o fim. Eu não sei, eu estava pensando em falar uma coisa aqui, eu fiquei um pouco tenso, porque talvez vocês não gostem muito, mas vamos lá. Vou tentar ser o mais simplista possível também, porque senão vai ficar muito chato. Não sei se todo mundo aqui já estudou física, porque assim, eu sei que a gente começa a estudar no 9º ano, né? Aí o Diogo já está até rindo de mim. Mas beleza. Eu vou falar de uma coisa chamada força de atrito. Tá bom? Força de atrito. Força de atrito é basicamente uma força contrária a um movimento que você quer fazer. Se você quiser empurrar isso aqui... Aí, Popesco está aí, fiquei até agora constrangido. O cara é físico. Fiquei nervoso. Ó, Popesco, desculpa aí, cara. Olha só, você quer empurrar, por exemplo, esse púlpito para lá. Cara, a diferença ali de rugosidade do chão, cara, ele vai limitar o movimento aqui do púlpito, entendeu? É uma força contrária que vai dificultar eu mover esse púlpito. Então, agora eu vou para a parte mais prática e vou te dizer, já tentou empurrar um carro parado? Não sei se sim ou não. Mas assim, quando você tenta empurrar um carro parado, meu irmão, você fica lá 2 horas empurrando. Depois que ele começa a andar, aí você fica assim, pô, agora tá tranquilo. Aí normalmente tem várias pessoas, você pode até fingir, só fica assim, ó. Porque você já está andando, cara, tá de boa. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Uma coisa assim, da física que serve para a nossa vida. Essa força de atrito, né, estática, ou seja, a força de atrito que impede o movimento inicial do corpo, ou seja, o corpo está parado. A força de atrito para fazer o corpo começar a andar é maior do que a força quando o carro já está andando, por exemplo. Por isso que é mais fácil você empurrar ele quando já está andando do que tirar ele da inércia ali, do movimento que ele está parado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está parado, meu irmão. Então, assim, a gente precisa fazer mais força, entendeu? Não vai ser tão fácil como se a gente já estivesse andando.
A força de atrito, meu irmão, já tá maior. É bem mais difícil quando a gente, tá meio para baixo, tá meio distante de Deus. Então, assim, às vezes é difícil mesmo sair da inércia, sabe? Mas é um passo necessário. É um passo necessário. A gente precisa dar esse primeiro passo. Depois de José e Maria passarem lá os dias procurando Jesus, o que acontece? Cara, isso é maravilhoso. Assim, a parte que mais falou comigo no texto foi essa. Olha, José e Maria ficam um tempão lá procurando Jesus, até que em determinado momento eles encontram ele no templo, certo? E o que o texto fala? O que o texto fala a respeito disso? Ó, vou ler para vocês. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. 47, olha isso. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento, com as suas respostas. Quando José e Maria encontram Jesus de novo, cara, eles encontram o mesmo Jesus que eles conheciam. Um Jesus que fazia as pessoas ficarem maravilhadas. Um Jesus que gerava encanto, alegria no coração das pessoas. Então, assim, cara, qual é a maior recompensa se hoje você decidir que você vai buscar Jesus? Você vai encontrar o mesmo Jesus que você conheceu, o mesmo Jesus que mudou a sua história, cara, o Jesus que encheu o seu coração de alegria no dia que você se converteu, no dia que você foi salvo. Esse mesmo Jesus está esperando você voltar. Cara, quando você voltar, você vai encontrar esse Jesus, cara, com muitas pessoas maravilhadas ao redor, dizendo, cara, que maravilha, como é maravilhoso ouvir ele falando, olha o entendimento que ele tem. Cara, isso é maravilhoso demais. Quando a gente volta, cara, a maior recompensa é o próprio Jesus, é a própria presença dele. Isso não é maneiro demais, cara, isso não é irado, isso não anima o nosso coração? Com certeza. Eu lembro que, quando eu era mais novo, eu tinha... Fico tentando lembrar a idade, né, coisa de velho, mas eu tinha uns 10 anos, sei lá. E, cara, comecei a ter umas dores de cabeça bizarras, assim. Pô, sendo criança, tipo, você não... Assim, não sei vocês, mas eu demorei para descobrir o que eram as coisas, sabe? Tipo, cãibra. Eu achava que cãibra era formigamento no pé, por exemplo. Enfim, detalhes. Mas eu estava com muita dor de cabeça. Estava ficando com enxaqueca na escola e tudo mais. E, né, comecei a falar com minha mãe essa parada e tal. E ela resolveu me levar no médico. Quando ela me levou no médico, eu lembro até hoje, cara. Eu estava lá na fila para ser atendido. Detalhe, eu estava com sinusite, tá? Por isso que eu estava com muita dor de cabeça. Cara, eu lembro que o meu pensamento... Não é para ficar ninguém com pena, não. Era assim, cara, como é que é não ter dor de cabeça? Porque, assim, quando você está com dor de cabeça, meu irmão, você fica assim, como é que é a sensação de não ter essa parada? Quando você está mal, assim, passando mal, você fica, putz, cara, não me lembro como é que era estar bem, porque você está mal, meu irmão. Você está ali, você só consegue sentir a parada na hora. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está longe de Jesus, meu irmão, e a gente não consegue lembrar de como era bom estar perto dele. Às vezes a gente está tão longe, meu irmão, já tem um tempo que a gente não... É como se a gente estivesse com essa dor de cabeça. E a gente não consegue. Poxa, caraca, é muito bom estar perto de Jesus. Mas por isso que eu estou aqui hoje, para te dizer, cara, não existe nada melhor do que estar perto de Jesus. Não existe nada mais maravilhoso do que estar com aquele que te criou, que te salvou, que te resgatou. Cara, que vai te ressuscitar no último dia, vai te levar para perto dele. Não existe nada melhor. Nada melhor do que isso. Não se esqueça de quem Jesus é, do que ele fez na sua vida. Não deixe o seu coração ficar tão distante a ponto de você se esquecer e pensar, cara, como é que era estar perto de Jesus mesmo? Não deixa. Se você hoje, cara, está se sentindo distante, está se sentindo mal, sabe, se você percebe que você está longe, cara, volta para Jesus. Volta para Jesus hoje. Hoje. Eu, cara, lendo esse texto e pensando na minha vida, eu pensei, cara, eu preciso, sabe, voltar para perto de Jesus, eu preciso buscar mais. Preciso me esforçar mais, cara. Às vezes acontecem coisas tão pequenas. Realmente são detalhes, cara. Que quando a gente vê, a gente fala, um dia a gente fica desanimado, não faz a nossa devocional, cara. Aí, filho, no dia seguinte já sabe como é que é, cara. A parada é muito mais difícil, muito mais tenso. Então, cara, se você está longe, se você percebe isso, se Deus está incomodando o seu coração, volta para Jesus hoje ainda. Hoje ainda. Ainda dá tempo, cara. Dá tempo, com certeza. Em segundo lugar, e último, né? Busca Jesus no lugar certo. Cara, vocês lembram o que Jesus respondeu para os pais dele, né? Vocês se lembram? Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Através dessas palavras, como eu já falei, Jesus estava revelando quem ele era ali para os pais dele.
o Filho de Deus. Estava lembrando a Maria disso. Acontece que, em vários momentos, a gente se encontra assim, cara, sabe, como os pais de Jesus, procurando Jesus em vários lugares, em vez de ir diretamente onde ele está, cara. Vocês não sabem que eu devia estar na casa do meu pai? Vocês não sabem disso? Em João 4, aí eu queria lembrar de um outro texto com vocês rapidinho, que é o texto de Jesus com a mulher samaritana. Nesse texto, eu vou fazer uma introdução rapidinha só para quem talvez não conheça o texto. Jesus está na beira de um poço, ok? Conversando com uma mulher samaritana. Beleza. Ali no meio da conversa, Jesus diz o seguinte para essa mulher. Eles estavam conversando sobre tirar água do poço, não tirar água do poço, beber aquela água, não beber, enfim. E Jesus responde para ela o seguinte: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Em seguida, Jesus conversa com a mulher e descobre, né, que ela já tinha tido 5 maridos, estava no 6º relacionamento e nem era casada com o cara. O que esse texto fala assim ao nosso coração, né? Aquela mulher tinha uma sede no coração dela, meu irmão, que não seria satisfeito com nada desse mundo. Ela precisava, como eu e você precisamos, da água viva que Jesus oferece. Era disso que aquela mulher precisava. Ela já estava no 6º casamento, já estava com a vida, destruída, sabe, moralmente falando. Naquela época era, imagina hoje, não sei se você conhece alguém que já foi casado 5 vezes. Imagina 2000 anos atrás. Assim, o nível da parada. Então, assim, aquela mulher já estava, moralmente já estava, destruída. E, cara, ela precisava dessa água viva, dessa água que seria a única capaz de realmente resolver aquele problema interno ali dela, do coração dela, aquele vazio que nada poderia resolver, só Jesus podia. C.S. Lewis fala uma coisa que é muito maneira, é muito importante da gente pensar. Olha só, a história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar tudo, menos Deus, que pudesse fazê-lo feliz. Então, o que eu quero dizer quando eu falo que às vezes a gente procura Jesus no lugar errado? Cara, como eu disse, né? Seja você já crente em Jesus ou não, se você não for, especialmente, vai acontecer isso, né? Mas, mesmo a gente sendo crente, a gente pode fazer isso. Como eu falei aqui agora há pouco, às vezes, quer ver uma parada que às vezes é difícil para mim? No final do ano passado, eu sempre falo isso para vocês. Eu estava num momento difícil, né, tal, cheio de coisa para fazer na cabeça, faculdade, sei lá o quê. Cara, sabe uma coisa que eu fazia para meio que ficar tranquilo? Óbvio que não era tão consciente assim, mas era um pouco. Eu comia pra caramba. Chegava em casa, às vezes, meu irmão, batia aquele pratão, falava, sabe? E assim, às vezes, cara, a gente busca aquilo que só Jesus pode dar pra gente em coisas terrenas, em coisas completamente passageiras. Isso acontece muito. Cara, às vezes você pode estar, procurando uma namorada, um namorado, para tentar suprir de alguma forma essa falta no seu coração. Às vezes você pode estar procurando, sei lá, aquilo que eu falei da série é muito verdade, cara. Uma vez eu lembro que até Diogo falou, não lembro quando. Quantas vezes a gente fica ali, né, se embriagando de série o tempo todo, no Netflix ali, um atrás do outro, sem parar. Para quê? Para tentar preencher um pouco. A gente é viciado nessa questão do entretenimento, porque isso ocupa um pouco o nosso tempo e a gente acha que está se enchendo, se alegrando, mas, na verdade, no final, cara, sobra o vazio. Sobra essa sensação de que tem alguma coisa faltando. Eu descobri, inclusive, não sei se isso era óbvio para alguém, mas que aquela frase de que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus é de Dostoiévski. Esse cara era um maluco aí famoso, conhecidão. Eu achei muito interessante, eu não sabia que era dele. E é exatamente isso. O nosso coração foi feito para o Senhor, eu falei isso. Então, assim, nada além dele vai satisfazer a gente. Nada além de Jesus vai suprir, cara, as carências e as demandas do seu coração. Então, a gente não pode procurar Jesus em lugares assim. Sabe, eu queria perguntar, que você pensasse, onde você tem procurado Jesus? Onde você tem buscado Jesus? Aí eu queria voltar um pouco também no exemplo inicial, que é o seguinte. Se você perde o seu iPhone, não sei quem tem iPhone aqui,
tudo bem. Se você perde seu iPhone, até, na verdade até os outros celulares agora também de outras marcas, também tem essa função de achar, né? Encontrar o dispositivo e tal. Mas se você perder um iPhone, que é um pouco mais valioso, então vou falar dele, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no tal do encontrar meu iPhone, perdi meu iPhone, né? Você vai fazer isso? É o que se espera, né? Você não vai sair pela rua procurando, né? Será que está aqui? Será que está aqui? Não, você vai, se for preciso, você vai bloquear o telefone para ninguém usar. Só de raiva, né? Porque o cara me roubou, vai usar meu telefone. Claro que não. Então, assim, o que a gente faz? Se a gente perder um iPhone, por exemplo, a gente vai e entra lá para poder procurar. A gente tem um meio para procurar isso. Agora, outra coisa, outro exemplo. Se você perde seu caderno na escola, o meu é outro, né? Você vai ligar para a escola, talvez. Pô, fala aí, deixei meu caderno aí, deixa no achados e perdidos. Se você esquece uma Bíblia aqui na igreja, você vai na secretaria depois e procura. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existe um jeito certo, um jeito apropriado da gente procurar aquilo que a gente perdeu. Nem tudo se procura do mesmo jeito, né? Se você perder um cachorro, o que você vai fazer? Vai correr atrás dele? Na verdade, eu não sei muito bem o que você faz. Eu nunca perdi um cachorro, mas você bota anúncio, né? Bota recompensa. Existe um jeito certo de procurar aquilo que a gente perdeu. Nem tudo a gente procura do mesmo jeito, né? Você não vai procurar o seu iPhone que nem você procura um caderno. Enfim, por aí vai. Então, da mesma forma, existe um jeito certo de a gente buscar a Deus, se a gente se afastou dele. E como eu falei, não é de nenhuma dessas maneiras que eu falei. Não é, gastando tempo, jogando videogame, saiu um jogo novo, vou jogar pra caramba. Cara, não é assim que você vai encontrar Jesus. Isso parece muito, muito óbvio. Na verdade, isso é muito óbvio. Mas, às vezes, a gente faz as paradas, mesmo sabendo que elas são óbvias, a gente não muda, né? Não toma atitude. Toda vez que a gente prega aqui, não sei quantas vezes vocês vieram aqui e vocês ouviram uma novidade bizarra, que novidade. Cara, não existe novidade, cara. O Evangelho é um só. O Evangelho é um só. Mas a gente repete as coisas, a gente fala de novo, para o nosso coração se lembrar, né? Porque a gente se esquece. Então, assim, por mais que as coisas sejam um pouco óbvias, às vezes, a gente precisa ser lembrado do óbvio. Porque senão a gente já está se afastando, já está deixando de fazer as paradas. Então, não pense, cara, que como eu falei, comendo pra caramba, assistindo uma série, jogando videogame, sei lá, não sei mais qual exemplo. Não é de nenhum desses jeitos, cara, que você vai encontrar Jesus, que você vai encontrar paz para o seu coração, descanso para a sua alma. Com certeza não, cara. O meio para encontrarmos Jesus é através da oração e da leitura da palavra. É muito simples. E é engraçado, cara. Jesus fala isso para os pais dele. Vocês não sabiam que eu ia estar aqui? Cara, a gente não sabe que é assim que a gente faz? Mas quanto tempo a gente demora às vezes, cara? Quanto tempo a gente fica batendo cabeça, um tempão, até a gente parar e, cara, pode crer, cara. Era só fazer isso, cara. Era só falar, Senhor, estou aqui na tua presença, cara. Eu quero mudar. É só parar e ler ali, cara, ouvir aquilo que Deus quer falar contigo. É simples, não é? Não é difícil, cara. Não é difícil, é simples. É simples. Mas isso requer da gente atitude. Requer da gente uma iniciativa. Muitas vezes também, quando eu converso com a galera, na verdade tem um tempo que eu não faço isso. Mas eu proponho, né, cara? Se as coisas estão ruins, você precisa mudar alguma coisa. Então faz um jejum, meu irmão. Jejua. Sei lá, faz assim, cara, quer saber? Eu vou mexer no meu telefone só quando já tiver lido. Só vou almoçar, meu irmão, depois que eu tiver feito a minha devocional. Enfim, é legal, cara, porque o jejum, quando você abre mão de uma parada, você está mostrando assim, cara, Senhor, para mim você é mais importante do que isso. Você é muito mais importante do que o meu telefone, do que essas séries que eu gosto de assistir. E não tem nenhum problema de assistir, não, assisto também. Enfim, se quiserem me recomendar alguma, até estou aceitando, que acabaram as que eu estava vendo já. Mas, entendeu, cara? É simples, mas a gente precisa se mexer. A gente precisa tomar atitude. A gente precisa fazer o caminho de volta para Jesus. Então, para concluir, o que eu queria dizer? Aquilo que eu já falei, que na verdade, acho que pode ser a síntese aqui da mensagem. A gente precisa ter todo o cuidado com o nosso relacionamento com Jesus. Na outra pregação, eu até falei disso, né? A primeira lição foi essa, né? Não existe nada mais importante do que o nosso compromisso com Jesus. E é exatamente isso, cara. A nossa relação com Jesus é o que a gente tem de mais importante. Jesus é o Deus da nossa vida, cara. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso amado. Cara,
Por isso que eu amo as músicas aqui de igreja, por exemplo, aquela que lançou, eu não vou saber o nome em português, mas que fala ninguém, só tu, e no final fala ninguém, só Jesus. Ninguém, só Jesus. Que nosso coração seja assim, cara. Que pra gente não importe nada, nem ninguém, mas só Jesus, só Jesus. Então, recapitulando, se você, cara, está se sentindo distante de Jesus, hoje é o dia para você voltar. Não perca mais tempo, chega de viver longe, chega de bater cabeça. Esse é o momento certo, cara, para você voltar para Jesus. Hoje é o dia favorável, o dia da salvação é hoje, como a palavra fala, então não deixa, cara, não deixa isso continuar. Segundo lugar, busca Jesus no lugar certo. Ore, leia a palavra, se coloque diante dele. É assim que você vai encontrar Jesus, e tenha certeza, você vai encontrar. Jesus fala lá, todo que pede, recebe, o que busca, encontra, ao que bate, a porta será aberta. Quem de vocês, se seu filho te pedir um pão, vai dar uma pedra, se te pedir um peixe, vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará ao Espírito Santo aquele que eu pedir. Então, cara, se a gente se colocar diante de Deus com um coração sincero, com um coração desejoso, Ele vai se revelar, vai se inclinar para a gente, com certeza, você pode ter certeza disso. Se você não conhece Jesus ainda, se você percebe que isso é verdade, que de alguma forma você tem percebido assim, cara, é verdade, eu tenho feito tantas coisas, eu tenho tentado de tantas maneiras, encheu meu coração, mas isso nunca acontece. Se você sentiu isso no seu coração, cara, tenha certeza que Jesus está falando com você. Jesus está te chamando, te dizendo, assim como Ele disse para a mulher samaritana, ó, essa água que você tem bebido, se você beber dela, você vai ter sede. Você vai precisar sempre buscar água, sempre. Vai precisar sempre estar se enchendo dela, porque ela nunca vai te saciar. Mas Jesus tem uma água viva, que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Foi isso que aconteceu na minha vida. Com certeza vai acontecer na sua também. Se você decidir, cara, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu vou beber dessa água todos os dias. Vou ter meu coração satisfeito, meu coração feliz nele, pleno. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, a gente não deixa de enfrentar nada disso. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Aleluia. Vou orar então. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Você é bom demais com a gente, Pai. A gente não merece nem estar aqui na tua igreja, Pai. A gente não merece nem se colocar diante de você, Pai. Mas você é bom, Pai, com a nossa vida, Senhor. Você é bom, Pai. Ao contrário da gente que é mal, Senhor, você é bom o tempo todo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por ter nos amado, por ter morrido no nosso lugar, Senhor Jesus. Obrigado por ter preenchido, Senhor, todas as lacunas do nosso ser, Senhor, todos os vazios, Pai, tudo aquilo que a gente nunca foi capaz de preencher, Senhor, com aquilo que a gente buscava, Senhor, você foi capaz, Senhor. Você encheu, Senhor, você trouxe satisfação, paz, plenitude para o nosso coração, Senhor, muito obrigado por isso. Se alguém aqui nesse lugar ainda não encontrou em você, Senhor, toda essa plenitude, Senhor, que vem encontrar hoje, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus se revela, Pai. Se algum de nós aqui, a começar por mim, Senhor, de fato está longe de você, Senhor, que você desperte o nosso coração, que a gente perceba isso e volte para a tua presença, Senhor, para perto de você, que a gente te busque no lugar certo, Senhor, que a gente busque você através da sua palavra, Senhor, através da oração, Senhor, consciente de que você vai ouvir a gente, Senhor, que você vai ouvir a gente, Senhor, a gente crê nisso, a gente te ama, Senhor, você é de fato, Senhor, a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, Pai, a gente nunca mereceu estar contigo, Pai, te pertencer, mas muito obrigado por ser o nosso Deus, Senhor, essa é a nossa maior alegria, Senhor, dizer que o nosso coração te pertence, Senhor, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém, amém, galera.